Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para nossa série dos 7 maiores enxadristas capixabas. No último vídeo já deu uma pequena polêmica aí, quando eu disse que o sétimo colocado era o Mário Arnaldo Verde Belo. Algumas pessoas questionaram, mas como eu tô falando o tempo todo aqui no vídeo, é a minha opinião. E para mim, o Mário é um fortíssimo jogador e ele merece ser colocado em sétimo colocado. Pode ser levantada questionamento, a gente pode citar outras pessoas? Claro que pode. Mas, pra mim, o Mário ele é o sétimo colocado, beleza? Na sexta colocação, eu acho que não vai ter tanta polêmica, mas algumas pessoas podem questionar também, porque é mais um jogador que não tem o título de campeão estadual do Espírito Santo, que é muito importante quando a gente fala dos maiores jogadores do Espírito Santo. Porém, em nível de jogo, talvez ele esteja até acima da sexta colocação. Isso que é interessante. Em nível de jogo, talvez ele esteja até acima da sexta posição. É um jogador que tem um estilo bastante posicional e bastante prático. Por alguns ele é tido até como preguiçoso. Alguns amigos meus falam que ele tem preguiça de calcular e tudo. E ele também instruiu muitos dos jogadores da nova geração do Espírito Santo. É claro, galera, que nesse vídeo, nessa série, eu não vou incluir a nova geração, até porque a história ainda não está feita, né? Muitos ainda estão começando a história, né? Vamos dizer assim. E ele é uma pessoa, né? O sexto colocado, né? A pessoa desse vídeo é uma pessoa que instruiu muitos jogadores. Inclusive me ajudou também em alguns momentos. Ele não é mestre de xadrez, embora tenha força de mestre. Na minha opinião, ele tem força de mestre, até candidato a mestre ou mestre FIDE, mas ele é mestre em outra área. Aí vai ficar muito fácil, né? Mestre em outra área e não é mestre no xadrez. E na verdade ele é até doutorando. Talvez ele já tenha até virado doutor nessa outra área. E agora ficou muito fácil. É professor do IFES. Agora eu entreguei, né? Hermes Vasolé, o grande Hermes Vasolé, tá? Jogador fortíssimo, com estilo muito envolvente, muito posicional, e que, como eu disse, instruiu vários jogadores aqui do estado, principalmente alunos dele no IFES. No IFES de Aracruz, ali tiveram vários jogadores que foram treinados por ele, e no IFES de Vitória também tiveram outros jogadores que foram treinados por ele, beleza? E como eu disse, ele também me ajudou em alguns momentos. O Hermes, ele é um cara muito simpático, sempre que eu mando mensagem para ele, ele me responde. E é interessante, vou contar uma história, que quando eu comecei a jogar, como eu sou um jogador do norte do estado, do interior, eu não tinha contato com nenhum desses jogadores, com Nami, com Moacir, com Hermes, com Jorge Wilson. Conheci alguns por nome. E o primeiro jogador que eu fui conhecer por nome foi o Hermes Vasolé, porque ele era o jogador que tinha o maior rating de rápidas da FESH, da Federação Espírito-Santense de Xadrez. Como eu participava do Serap, desses torneios, eu sempre abria ali para olhar qual estava o meu rate, né? Sempre que eu abria, eu via lá que o jogador da ponta era o Hermes Vasolé. E eu falava, quem é esse Hermes Vasolé? Que eu não via ele tanto nos torneios, já que eu jogava mais torneios aqui no interior. Eu me perguntava, esse Hermes Vasolé, ele deve ser forte, hein? Ele deve ser bastante forte, esse Hermes Vasolé. E realmente, o Hermes é um jogador muito forte mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos mostrar um pouquinho sobre a história do Hermes, falar um pouquinho, na verdade, sobre uma partida, até pra gente estar vendo o estilo dele, beleza? Deixa eu fechar aqui a foto. Então, tá aí no tabuleiro, essa posição complicada, né? Essa posição é difícil, a gente pode ficar pensando muito tempo nessa posição aí. Qual que é a sua avaliação? Tô brincando. O Hermes aqui, ele tá jogando contra o Eduardo da Silva Munoa, que é o mestre FIDE. Se eu não me engano, ele é mestre FIDE. Mas eu sei que ele já teve mais de 2.200. Então, no mínimo, candidato a mestre ele é. Dá pra olhar aí. Acho que ele não é mestre FIDE, não. Acho que ele é candidato a mestre, tá bom? Dá pra olhar aí, quem quiser dar uma olhada. Mas, ou seja, é um jogador que tem mais de 2.200. Um jogador fortíssimo. Essa partida, ela foi jogada... Deixa eu só conferir pra vocês aqui. Aonde que ela foi jogada mesmo? Pera aí, vamos lá. Ela foi jogada na Copa dos Campeões, né? Que pena que a gente não tem mais esses torneios. Que vinha a galera de fora. Muito raro a gente ter um torneio FIDE aqui no Espírito Santo. Que dirá um torneio que vem a gente de fora. Então, a Copa dos Campeões do ano de 1998. O Hermes aqui, ele tava de pretas.
E ele era um jogador que na verdade, ele é um jogador que é muito teórico, ele entende muito bem de abertura. Se tiver dúvida de abertura, você pode mandar uma mensagem pro Hermes que ele vai te ajudar. Talvez ele seja o jogador que mais entenda de aberturas do estado, tá bom? Assim, do estado atualmente, né? Ele bem provável que ele seja, tá bom? D4, cavalo F6, C4, G6. Será que ele vai jogar uma Índia do Rei? Será que ele vai jogar uma Grunfeld? Mas o Hermes, ele contou pra gente no próprio podcast, essa partida ela foi analisada no podcast, que ele tinha estudado muito a Grunfeld e que ele estava muito afiado na teoria da Grunfeld. Então ele joga aqui o lance D5, que é o lance que caracteriza a defesa Grunfeld. Se eu jogo bispo G7 aqui, eu vou entrar na defesa Índia do Rei. Mas com o lance D5, não permitindo que as brancas joguem E4, eu entro na defesa Grunfeld. O jogador das brancas joga a variante das trocas, que é a mais jogada, peão captura, cavalo captura e E4, cavalo captura C3, B toma C3, bispo para casa de G7, e aqui as brancas têm vários setups, né? O mais jogado é bispo C4, que vai ser o que foi jogado na partida. Eu jogo com bastante frequência o lance bispo E3, que o Karpov jogava mais, eu gosto de, pelo menos, tentar imitar o Karpov, né? Bispo E3, gosto também do cavalo F3, acredito eu que tem a torre B1 também, deixa eu confirmar aqui, ó, tem bispo B5, torre B1 deve ser na sequência, né? Deve ser um dos próximos lances. Então, ele joga bispo C4, que é o principal, o jogador das brancas. Claro que, se é o principal, provavelmente é o que o Hermes mais tinha estudado. C5 é um lance, é uma ideia da Grunfeld. Você tem essa ideia de questionar o centro, já que as brancas não podem avançar, porque está caindo em C3. Então, de certa forma, você vai enfraquecer o centro das brancas. Cavalo E2, cavalo C6, mais uma vez, botando pressão. Bispo para casa de E3, C captura D4, C captura D4 e roque. As brancas aqui jogam roque. E a gente tem aqui o lance bispo G4 no tabuleiro. E depois de F3, eu acredito que seja nessa posição mesmo que a gente tem a variante Sevilha, né? Que é o bispo captura F7 cheque. Será que é aqui? Será que é aqui? Não, é aqui. Cavalo A5, isso aqui. Cavalo A5. E aí agora as brancas têm esse bispo XF7 cheque, que é a variante Sevilha, se eu não me engano, que foi jogada no match do Kasparov e Karpov em Sevilha, né? É isso mesmo? Eu acho que eu tô confundindo, mas é bem semelhante a ideia. Bispo toma F7, torre toma F7 e F captura G4. É bem semelhante, acho que é uma posição diferente, tá? Pelo que eu tô vendo aqui na base aqui, não é essa posição, mas é uma posição bem semelhante. Isso me lembrou aqui na hora, porque é ao vivo aqui, tá, galera? Eu dei uma olhada na partida, mas eu tô gravando ao vivo e não vou parar porque eu errei isso aqui. Mas é bem semelhante à variante Sevilha, que foi jogada no match do Karpov e do Kasparov de 87, se eu não me engano. É bem semelhante a essa ideia aí do bispo toma F7. Só que o melhor lance é o bispo D3 mesmo, nessa posição. É o melhor lance, o bispo D3, voltar o bispo e manter essa tensão. O Hermes agora ele volta o bispo para casa de E6, segue o lance torre C1, bispo captura A2, e aí que tá, né? Bispo captura A2, a ideia das brancas terem sacrificado esse peão é realmente tentar jogar pela compensação no flanco dama, que agora as colunas estão abertas, os bispos eles já estão mirando o flanco dama. Outro lance interessante aqui a considerar é o próprio D5, tá, galera? D5 direto, bispo captura A1, dama captura A1 e F6. É um sacrifício aqui de qualidade bem interessante. Eu acho que as brancas estão bem aqui nessa posição, tá bom? Muito bem, na verdade. Mas aqui o jogador das brancas jogou torre C1, bispo captura 2, e aí dama 4. Ataca o cavalo, ataca o bispo, mas o cavalo está defendido, a gente volta o bispo. Bispo B3 o Hermes joga, dama B4, e o Hermes ele vai falar no podcast que isso aqui é tudo teoria. Tudo ele sabia, era tudo decoreba, ele já tinha preparado isso aí. Segue B6, eu vou falar quando que ele saiu da teoria, a gente tá no lance 16, tá? Bispo G5, ele disse que era teoria, F6, bispo F4, ele disse que ainda era teoria, E5, bispo para casa de E3, ele disse que aqui ainda era teoria, e realmente, se você for olhar, tem uma partida modelo, que foi jogada no ano de 1998. É uma partida entre nada mais nada menos que Kramnik e Shirov. Eu não vou saber dizer agora se foi o match deles pelo título pelo candidatos, né? Porque teve um match de candidatos entre o Kramnik e o Shirov, que o Shirov ele vence o match de candidatos, mas na verdade quem desafia o Kasparov é o Kramnik, e o Kramnik pega o título, né? Então eu não vou dizer se foi exatamente esse match de candidato, mas tem uma partida aqui entre o Kramnik e o Shirov, tá bom? E aí é interessante, porque o Shirov na partida contra o Kramnik de pretas,
O Shirov joga E, captura D4, que é uma imprecisão. E o Hermes ele vem e manda bispo F7, que é o segundo melhor lance aqui do computador e um lance bem próximo ali do melhor lance, né? Ou seja, o Hermes está jogando melhor que o Shirov? Eis a questão. Claro que é uma brincadeira, mas vamos seguir. Aqui seguiu D5, um lance bacana. As brancas têm essa ideia, igual eu falei, de tentar vencer pela pressão no flanco dama. Se o Gambito Benco ele é jogado, inclusive eu já joguei o Gambito Benco contra GM, por que a gente não pode jogar dessa forma também, né? Uma forma bem interessante, já que nessa formação de peões, que seria algo semelhante aos peões colgantes, porque são os peões que estão os dois, né, juntos, e em colunas que estão semi-abertas, esses peões, se cai um, o outro vai ficar muito fraco. Cavalo B7, esse lance é muito bonito do Hermes, mas as brancas poderiam jogar cavalo C3, que era o melhor lance das brancas, e poderia tentar dar uma vantagem. O jogador joga bispo A6, que é impreciso. Cavalo C3 poderia tentar aqui uma vantagem, depois de, por exemplo, só pra gente ver, depois de cavalo D6, seria um erro, cavalo B5, cavalo captura, bispo toma, olha a pressão que o branco tem no flanco dama das pretas. Mas é claro que o Hermes, eu acho que ele jogaria aqui o lance dama D6, aqui, que mantém o jogo, uma pequena vantagem das brancas, poderia seguir dama captura, cavalo captura, e novamente as brancas têm uma pressão no flanco dama, acho que vocês concordam comigo, a pressão do branco aqui, ela é uma pressão legal, mas as pretas também têm compensação, claro, né? Compensação não, as pretas têm um peão a mais, as brancas têm compensação, beleza? Mas aqui o branco jogou bispo A6, e o Hermes ele dá um truque posicional bem legal, que é o lance dama para casa de D6 direto, né? Não defende o cavalo, ele ataca a dama e o jogador das brancas é que ele tem que decidir o que ele vai fazer. Sim, o dama C3 e mais um golpe posicional legal. Aqui o Hermes ele vai dar vários golpes, né, posicionais, assim, uma mistura de estratégia e tática com o cavalo C5, já que depois de bispo captura, peão captura, não pode tomar o peão de C5 porque a gente está atacando o bispo em A6. O jogador das brancas jogou bispo para casa de B7, torre B8, então não pode capturar em C5 ainda porque a gente está atacando em B7. Seguiu bispo C6 e aí ele manda o truquezinho bispo H6, muito bonitinho, né? Coloca o bispo nessa linda diagonal e não pode capturar em C5 novamente, porque se dama captura C5 a gente pode trocar as damas e jogar o bispo E3 cheque. O jogador das brancas ele provavelmente iria chorar, tá? Então, bispo H6 e o jogador das brancas, é claro, era um bom jogador, joga torre A1 tentando mirar no peão de A7. E aí o Hermes joga o lance C4, lindo lance, já que se captura em A7, a gente está passando o bispo ali pela diagonal, né? Bispo se captura aqui em A7, a gente tem bispo E3 cheque, ganhando a torre novamente, né? Mas a ideia é legal que o Hermes ele meio que devolve o peão para poder ativar as peças dele. Então ele vai poder passar o bispo por flanco rei e tentar jogar com o que ele tem de melhor aqui nessa posição, que é o par de bispo. É o maior trunfo das pretas aqui. Então ele joga C4, o jogador das brancas joga dama captura C4 e depois de torre B4, o Hermes vai ser bem preciso. Dama para casa de C3, torre B8. Claro que novamente vai ficando difícil das pretas capturarem em A7, porque se toma em A7, agora a gente joga esse lance, a dama sai, e depois a gente joga o cheque e pega a torre, tá bom? Então não pode tomar em A7 de novo. Bispo para casa de A4, dama A6, toca o cavalo e toca o bispo. Começa a ter os golpes, hein? Volta o bispo aqui para casa de B1, passo a dama com cheque, a posição agora já vai começando a dar vantagem para as brancas, né? O computador já vai gostando das brancas aqui, porque... das brancas não, desculpa. O computador já vai gostando das pretas aqui, porque o preto ele tá muito ativo. Mesmo sem material a mais, o Hermes ele devolveu o peão, mas agora a vantagem dele é clara, porque ele tem atividade. E olha o flanco rei do branco como tá todo preso. A torre em F1, presa, o rei ali todo mal colocado, e os bispos das pretas, enquanto isso, eles estão jogando muito, né? Segue aqui bispo E3 para poder melhorar o bispo, torre para casa de A3, ó, bispo C5, bota o bispo nessa diagonal linda, cavalo para casa de B1, se você precisa, cavalo para casa de C1, né? Se você precisa jogar o cavalo para casa de C1 é porque alguma coisa deu errado. Bispo D4, melhorando o bispo, agora fincando o bispo aí nessa casa central, dama para casa de D3, e aí o Hermes ele acha o lance matador aqui da posição. Se você quiser parar para pensar um pouco, esse é o lance que praticamente vence a partida, tá bom? O Hermes joga aqui o lance bispo para casa de E8. Observa o tema do bispo B5, né? Vários temas que estão rolando na posição. Depois de torre B3, ele nem precisa jogar o bispo A5, né? Na verdade, não pode jogar bispo A5, não, né? Bispo B5, porque levaria a torre captura. Mas ele joga A5, defendendo a torre e ameaçando novamente jogar o bispo para casa de B5. Segue torre captura, peão dama captura, né?
E novamente tem a ameaça de jogar o bispo para casa de B5. Dama C2, dama C3. E a questão toda é que esse peão passado de A, ele vai definir o jogo, tá bom? Segue A4, dama captura C3, bispo captura e o peão passado de A, apoiado pelo par de bispo, agora ele vai ser decisivo, ó. Cavalo C5, bispo B5, ataca a torre primeiro, bispo D4, ataca a torre e o cavalo, agora já tem sérios problemas aqui nessa posição. Torre para casa de C2, parece que defende, mas a gente joga agora bispo captura C5, depois de torre captura C5, bispo E2. Não pode capturar, porque a gente jogaria torre B1, cheque, um lance muito bonito. Torre para casa de C1, bispo captura, torre captura. E a questão é que o peão de A, como eu disse para vocês, ele vai definir a partida. A3, D6, só ter um pouquinho de calma. Rei F7, né? Bonitinho aqui, traz o rei para defender a promoção. Segue aqui H4, A2, fino, D7, joga aqui o lance. Rei E7 tem que ter calma, tá, pessoal? Por exemplo, se joga algum lance como F5 aqui, só pra gente passar a bola, né? As pretas poderiam jogar torre A1. E agora tá dupla, os dois lados ameaçando promover, né? Então tem que ter calma. Aqui a partida ainda empata, né? Porque se torre cheque, a gente faz o quê mesmo? Torre cheque e rei H2, né? E aí se torre captura, a gente faz dama. E provavelmente deve ter algum perpétuo aqui. Deve ser essa a ideia. Mas o Hermes aqui, ele aproxima o rei com o rei E7. E depois do lance rei H2, rei para casa de D8, bloqueando, né? Torre A1, torre para cá. E agora a torre das pretas está presa e o Hermes ele vai ganhar um peão, vai ficar com um peãozinho a mais nesse final, que é só levar o rei, né? E o rei ele tá subindo de boa. Aqui o jogador das brancas ele já abandona. Uma linda partida do Hermes que ilustra muito o próprio estilo de jogo dele, um estilo posicional. E é por isso que eu coloquei o Hermes na 6ª colocação. Você não concorda? Escreve aí o porquê, manda aí nos comentários e também deixa o seu chute de quem vai ser o 5º colocado aí dos maiores jogadores da história do Espírito Santo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.